Estou noiva, mas ele nunca me defendeu. Da própria família. Um dia, tomei uma decisão difícil. Meu nome é Camila, tenho 29 anos. Sou formada em administração e trabalho numa empresa de logística aqui em Belo Horizonte. Sempre fui uma pessoa tranquila, gosto de sair com meus amigos, de conversar, de rir. Nunca fui de brigar, nem de criar confusão. Eu sempre tentei ser aquela pessoa que resolve as coisas no diálogo, que escuta o outro, que tenta entender o lado de todo mundo. Acho que isso vem muito da minha criação. Meus pais sempre me ensinaram a ser educada, a respeitar os outros, a não levantar a voz. Eu cresci ouvindo que, para um relacionamento dar certo, a gente precisa ceder, precisa ter paciência. Eu conheci o Rafael numa festa de aniversário de um amigo em comum, o Lucas. Isso foi há 4 anos. Eu lembro direitinho daquele dia porque eu quase não fui. Tinha trabalhado até tarde, estava cansada, mas o Lucas insistiu tanto que eu acabei indo. O Rafael era amigo de infância dele, mas eu nunca tinha visto. Ele chegou já brincando, falando alto, contando piada. Ele era o tipo de pessoa que chama atenção, sabe? Todo mundo queria conversar com ele. Eu achei ele simpático, divertido, e a gente acabou ficando conversando a noite toda. Ele me elogiou, disse que gostou do meu jeito, que eu era diferente das outras meninas que ele conhecia. Eu fiquei lisonjeada, claro. No final da festa, ele pediu meu número, e no dia seguinte já me mandou mensagem. No começo, tudo parecia perfeito. Ele era super atencioso, mandava mensagem de bom dia, perguntava como tinha sido meu dia, fazia questão de me ver sempre que podia. Ele me levava para sair, me apresentava para os amigos dele, dizia que eu era especial. Eu me sentia valorizada, sabe? Eu achava que tinha encontrado alguém que realmente gostava de mim, que queria construir uma vida junto. Ele falava de futuro, de casamento, de filhos. Eu nunca tinha tido um relacionamento tão intenso assim. Meus amigos diziam que a gente combinava, que ele era um cara legal, que eu estava com sorte. A gente começou a namorar oficialmente depois de 2 meses. Ele me levou para jantar, me deu flores, fez um discurso todo bonito. Eu fiquei emocionada. Eu realmente acreditava que estava vivendo um conto de fadas. Só que com o tempo, as coisas começaram a mudar. Não foi de uma hora para outra. Foi bem aos poucos, quase imperceptível. Eu nem percebi no início. A primeira coisa que mudou foi o jeito dele comigo quando estávamos com outras pessoas. No começo, ele era carinhoso, me elogiava na frente dos outros. Depois ele começou a fazer umas piadinhas, tipo: "A Camila é meio distraída, né? Vive esquecendo as coisas." Ou então: "Deixa que eu falo, Camila, você não entende muito dessas coisas." No início, eu achava que era só brincadeira, mas depois percebi que ele sempre fazia isso quando eu tentava dar minha opinião sobre algum assunto, principalmente quando era na frente da família dele. A família do Rafael é bem tradicional, sabe? O pai dele é advogado, a mãe é dona de casa, tem uma irmã mais nova que faz medicina. Eles são daquele tipo que se reúnem todo domingo para almoçar juntos, que fazem questão de manter as aparências. No começo, eles me receberam bem, mas eu sentia que eles me olhavam de cima a baixo, como se estivessem me avaliando o tempo todo. Eu tentava ser simpática, conversar, mas sempre tinha algum comentário atravessado. Uma vez a mãe dele perguntou se eu não pensava em fazer uma pós-graduação, porque hoje em dia só faculdade não é suficiente, né? Outra vez a irmã dele disse que eu era muito simples para trabalhar numa empresa grande, que eu devia investir mais na minha imagem. O Rafael nunca me defendeu nessas situações. Ele só ria, mudava de assunto, ou então dizia: "Ah, mãe, a Camila é assim mesmo, deixa ela." Eu ficava sem graça, tentava rir junto, mas por dentro, eu me sentia diminuída. Eu comecei a perceber que toda vez que eu tentava me impor, ele dava um jeito de me cortar. Se eu discordava de alguma coisa, ele ficava de cara fechada, me ignorava. E depois dizia que eu estava exagerando, que eu era sensível demais. Teve uma vez que a gente estava na casa dos pais dele, e eu contei uma história do meu trabalho, de um projeto que eu tinha conseguido fechar. Eu estava orgulhosa, sabe? Mas o pai dele interrompeu e disse: "Ah, mas isso aí é coisa pequena, né? Projeto grande mesmo é quando envolve milhões." O Rafael só riu e falou: "É, Camila, você ainda tem que comer muito arroz com feijão." Eu fiquei sem reação. Eu queria sumir dali. Depois, no carro, eu tentei falar com ele.
Disse que tinha ficado chateada. Ele respondeu: Você precisa aprender a não levar tudo pro lado pessoal. Meu pai é assim mesmo, ele fala sem pensar. Essas situações começaram a se repetir. Quando eu queria sair com minhas amigas, ele sempre fazia algum comentário. De novo? Você não cansa disso? Ou então, você prefere ficar com elas do que comigo? No começo eu achava que era só ciúme bobo, mas depois percebi que ele sempre dava um jeito de me fazer sentir errada. Se eu insistia em sair, ele ficava estranho, parava de responder minhas mensagens e depois dizia que estava ocupado, que não queria conversar. Era aquele jeito passivo-agressivo, sabe? Ele nunca gritava, nunca me xingava, mas me fazia sentir culpada por querer ter minha própria vida. Eu comecei a perceber que ele queria controlar tudo. Ele queria saber onde eu estava, com quem, o que eu estava fazendo. Se eu demorava para responder uma mensagem, ele perguntava: Tá ocupada demais para falar comigo? Se eu postava uma foto com minhas amigas, ele perguntava quem estava lá, se tinha algum homem junto. Eu comecei a me policiar, a pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Eu tinha medo de provocar alguma reação ruim, de deixar ele chateado. Teve uma vez que eu fui num happy hour do trabalho, e ele ficou o tempo todo mandando mensagem, perguntando que horas eu ia embora, se eu ia pegar Uber, se eu ia sozinha. Quando cheguei em casa, ele estava frio, distante. No dia seguinte, ele disse que não gostava desse tipo de ambiente, que era perigoso, que eu devia evitar. Eu tentei argumentar, disse que era só um encontro com o pessoal do trabalho, mas ele respondeu: Você faz o que quiser, mas depois não reclama se acontecer alguma coisa. Eu fiquei com medo. Comecei a evitar esse tipo de situação. Outra coisa que me incomodava era o jeito dele de menosprezar minhas conquistas. Quando eu fui promovida no trabalho, ele disse: Parabéns, mas agora vai ter que trabalhar o dobro, né? Não sei se vale a pena. Quando eu comprei meu primeiro carro, ele falou: Podia ter esperado. Esse modelo aí desvaloriza rápido. Nunca era um parabéns sincero. Sempre tinha um mas, sempre tinha um defeito. Eu comecei a duvidar de mim mesma, a achar que talvez eu realmente não fosse tão boa quanto pensava. Com o tempo, eu fui me fechando. Parei de contar as coisas para ele. Parei de compartilhar minhas alegrias, porque sabia que ele ia dar um jeito de diminuir. Eu comecei a me sentir sozinha, mesmo estando num relacionamento. Eu sentia falta de ter alguém que me apoiasse, que ficasse feliz por mim, que me defendesse quando eu precisava. Eu sentia falta de ser eu mesma, de poder falar o que eu pensava sem medo de ser julgada. O pior de tudo era quando a família dele fazia piada comigo, tipo sobre meu trabalho ou meu jeito de falar, e ele só ria junto. Nunca me defendeu. Eu ficava ali sem graça tentando rir também, mas por dentro doía muito. Eu comecei a evitar os encontros de família, a inventar desculpas para não ir, mas ele sempre insistia, dizia que eu estava sendo antissocial, que eu precisava me esforçar mais. Eu me sentia pressionada o tempo todo, como se nunca fosse suficiente. Eu lembro de uma vez, no aniversário da mãe dele, que eu comprei um presente com todo carinho. Escolhi um perfume que ela tinha comentado que gostava. Quando ela abriu, fez uma cara estranha e disse: Ah, esse aqui é bom, mas eu prefiro o outro. Todo mundo riu, inclusive o Rafael. Eu fiquei morrendo de vergonha. Queria chorar, mas segurei. Depois, ele ainda disse: Você devia ter perguntado para mim antes de comprar. Eu me senti uma idiota. Essas coisas foram se acumulando. Pequenas situações, pequenos comentários, pequenas atitudes que sozinhas talvez não parecessem nada demais, mas juntas foram me desgastando. Eu comecei a duvidar de mim mesma, a achar que talvez eu realmente fosse sensível demais, que talvez o problema fosse comigo. Eu não queria acreditar que o Rafael tinha mudado tanto, ou talvez eu nunca tivesse enxergado quem ele realmente era. Eu me sentia presa, sufocada, sem saber para onde correr. Eu não queria terminar. Não queria jogar fora tudo o que a gente tinha construído, mas eu também não aguentava mais viver daquele jeito. Eu só queria ser respeitada, ser ouvida, ser defendida. Eu só queria que ele estivesse do meu lado, não contra mim. Eu tentei conversar com o Rafael várias vezes sobre tudo isso. Não foi só uma vez, foram várias.
Eu sempre escolhia um momento, calmo, tentava explicar sem brigar, sem levantar a voz. Eu dizia: Rafael, eu não me sinto bem quando sua família faz piada comigo e você não fala nada. Eu fico constrangida. Ele sempre respondia do mesmo jeito. Você é muito sensível, Camila. Eles só estão brincando. Você precisa aprender a rir de si mesma. Eu tentava insistir, explicar que não era só brincadeira, que me machucava. Mas ele mudava de assunto, pegava o celular, dizia que eu estava exagerando. Teve um domingo que eu cheguei a chorar no banheiro da casa dos pais dele. A irmã dele tinha feito uma piada sobre o meu cabelo, dizendo que parecia que eu tinha acabado de acordar. Todo mundo riu. Eu tentei rir também, mas doeu. Quando voltei para a sala, o Rafael nem percebeu que eu estava mal. Depois, no carro, eu falei: Você viu o que a sua irmã falou? Ele respondeu: Ah, Camila, para com isso. Você leva tudo pro lado pessoal. Ela só estava brincando. Eu me senti sozinha, como se ninguém enxergasse o que eu estava sentindo. Eu comecei a perceber que, sempre que eu tentava falar sobre o que me incomodava, as pessoas ao redor minimizavam. A mãe dele, por exemplo, sempre dizia: Família é assim mesmo, Camila. Aqui todo mundo se zoa. Você precisa se acostumar. Uma vez ela me chamou na cozinha e falou: Você precisa ser mais forte, minha filha. Não pode se abalar por qualquer coisa. Eu fiquei sem saber o que responder. Eu não queria ser vista como fraca, mas também não queria fingir que estava tudo bem. Até meus próprios amigos começaram a achar que eu estava exagerando. Eu lembro de uma vez que saí com a Ana e o Felipe, 2 amigos de infância. Eu contei para eles sobre as piadas da família do Rafael, sobre como ele nunca me defendia. O Felipe riu e disse: Ah, Camila, relaxa. Família é assim mesmo. Eles só estão te testando. Se você mostrar que não liga, eles param. A Ana concordou. É, amiga, não leva tão a sério. O Rafael é um cara legal. Ele gosta de você. Se fosse algo grave, ele não estaria com você até hoje. Eu fiquei quieta, mas por dentro eu sentia que ninguém estava entendendo. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava mesmo exagerando? Será que eu era sensível demais? Eu não queria ser aquela pessoa que reclama de tudo, que vê problema em tudo. Eu comecei a me calar, a guardar tudo para mim. Eu sorria nas reuniões de família, fingia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava cada vez mais triste. Teve uma vez que eu tentei conversar com a minha mãe. Eu contei para ela sobre as piadas, sobre o jeito do Rafael. Ela ouviu, mas depois disse: Filha, casamento é assim mesmo. Você vai ter que aprender a lidar com a família dele. Não adianta querer mudar todo mundo. O importante é o Rafael te amar. Eu entendi o que ela quis dizer, mas eu sentia que não era só isso. Não era só uma questão de adaptação. Era uma questão de respeito. O Rafael, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Quando eu tentava conversar, ele dizia que estava cansado, que não queria falar sobre isso. Ele dizia: Você só sabe reclamar. Nunca está satisfeita com nada. Eu comecei a me sentir culpada, como se eu fosse a responsável por tudo estar dando errado. Eu tentava agradar, tentava ser mais compreensiva, mas nada mudava. Eu lembro de uma situação específica que me marcou muito. Foi no aniversário do Rafael. Eu organizei uma festa surpresa para ele. Chamei a família, os amigos. Preparei tudo, com muito carinho. No meio da festa, a mãe dele fez um discurso e disse: O Rafael sempre foi muito independente, nunca precisou de ninguém para nada. Agora está aí, com a Camila, que é boazinha, mas ainda tem muito o que aprender. Todo mundo riu. Eu fiquei sem graça, mas continuei sorrindo. Depois, quando estávamos sozinhos, eu falei: Rafael, eu não gostei do que sua mãe falou. Ele respondeu: Você está procurando pelo em ovo, Camila. Ela só estava brincando. Você precisa relaxar. Eu comecei a perceber que, para todo mundo, o problema era eu. Eu era sensível demais, eu não sabia brincar, eu não sabia lidar com a família dele. Ninguém parava para pensar que talvez o problema não fosse só comigo. Eu comecei a me sentir isolada, como se eu estivesse vivendo uma realidade diferente da dos outros. Foi aí que a Júlia entrou na história. A Júlia é minha amiga desde a faculdade.
Ela sempre foi muito sincera. Nunca teve medo de falar o que pensa. Um dia, depois de um almoço na casa dos pais do Rafael, eu estava tão mal que não consegui segurar. Fui ao banheiro, fechei a porta e chorei. A Júlia percebeu que eu estava demorando e foi atrás de mim. Ela bateu na porta e perguntou se estava tudo bem. Eu tentei disfarçar, mas ela insistiu. Quando abri a porta, ela viu que eu estava chorando. Ela me abraçou e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo, sem filtro. Falei das piadas, do jeito do Rafael, de como eu me sentia sozinha. Ela ouviu tudo, sem me interromper. Quando terminei, ela olhou para mim e disse: Camila, isso não é normal. Você não merece ser tratada assim. Não é frescura sua, não é exagero. Você tem todo o direito de se sentir mal. Eu chorei ainda mais, porque era a primeira vez que alguém me dizia isso. Era a primeira vez que eu sentia que alguém realmente estava do meu lado. A Júlia foi a única pessoa que me apoiou de verdade. Ela não tentou minimizar, não tentou justificar o comportamento do Rafael ou da família dele. Ela só me ouviu e validou o que eu estava sentindo. Ela disse: Você não está louca. Você não está inventando coisa. Se você está sofrendo, é porque tem algo errado. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Depois desse dia, eu comecei a prestar mais atenção nas coisas. Eu percebi que, realmente, ninguém me ouvia. Todo mundo achava que eu estava exagerando, que eu precisava me adaptar, que eu precisava ser mais forte. Mas ninguém parava para pensar no quanto aquilo estava me machucando. Ninguém perguntava como eu estava de verdade. Eu comecei a me sentir cada vez mais sozinha. Eu queria conversar, queria desabafar, mas tinha medo de ser julgada, de ser vista como fraca, como chata. Eu comecei a guardar tudo para mim, a sorrir por fora e chorar por dentro. Eu me sentia invisível, como se meus sentimentos não importassem para ninguém. A Júlia continuou me apoiando. Sempre que eu precisava, ela estava lá para ouvir, para aconselhar, para me lembrar que eu não estava errada. Ela dizia: Camila, você precisa pensar em você. Não adianta tentar agradar todo mundo e se anular no processo. Eu sabia que ela tinha razão, mas era difícil. Eu tinha medo de magoar o Rafael, de criar um clima ruim com a família dele, de ser vista como a vilã da história. Teve um dia que a Júlia me perguntou: Camila, você já pensou em terminar? Eu fiquei em choque. Eu nunca tinha dito isso em voz alta. Nunca tinha cogitado de verdade. Eu respondi: Não sei, Júlia. Eu gosto dele. A gente já construiu tanta coisa juntos. Não é fácil jogar tudo fora. Ela disse: Eu entendo. Mas você precisa pensar se vale a pena continuar sofrendo desse jeito. Depois dessa conversa, eu comecei a questionar tudo. Eu comecei a perceber que talvez eu estivesse tentando me encaixar num lugar que não era meu. Que talvez eu estivesse tentando agradar pessoas que nunca iam me aceitar de verdade. Que talvez o Rafael nunca fosse me defender. Não porque ele não me amava, mas porque ele não via problema no que estava acontecendo. Eu comecei a observar mais as atitudes dele. Teve um dia que estávamos na casa dos pais dele, e a mãe dele fez um comentário sobre o meu jeito de vestir. Ela disse: Camila, você devia se arrumar mais. O Rafael gosta de mulher vaidosa. Eu fiquei sem reação. Olhei para o Rafael, esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele só riu e disse: Camila, minha mãe tem razão. Eu senti um nó na garganta. Eu queria sair correndo dali. Depois, no carro, eu tentei conversar de novo. Falei que tinha ficado chateada, que não gostava desse tipo de comentário. Ele respondeu: Você está sempre reclamando, Camila. Nada nunca está bom para você. Eu me calei. Eu não tinha mais forças para discutir. Eu comecei a perceber que, para ele, eu nunca ia ser suficiente. Que para a família dele, eu sempre ia ser a namorada sensível, a que não sabe brincar, a que não se encaixa. Eu comecei a me sentir cada vez mais pequena, cada vez mais invisível. A Júlia continuava me apoiando, mas eu sentia que era pouco. Eu precisava de mais. Eu precisava que o Rafael me ouvisse, que ele me defendesse, que ele estivesse do meu lado, mas ele parecia cada vez mais distante, cada vez mais alheio ao que eu sentia. Eu comecei a me perguntar se valia a pena continuar insistindo. Se valia a pena continuar tentando agradar pessoas que nunca iam me aceitar de verdade.
Eu comecei a duvidar de mim mesma, a achar que talvez o problema fosse comigo. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Eu só queria ser ouvida. Eu só queria que alguém dissesse: "Eu entendo o que você está sentindo. Eu estou do seu lado." Mas, tirando a Júlia, ninguém nunca disse isso pra mim. Eu me sentia sozinha, perdida, sem saber o que fazer. Eu só queria ser respeitada, ser valorizada, ser defendida. Eu só queria ser feliz. Eu não sei nem por onde começar a explicar o que eu sentia nessa época. Era como se eu estivesse vivendo uma vida dupla. Por fora, eu era a noiva do Rafael, aquela que todo mundo via sorrindo nas fotos, organizando o casamento, indo nos almoços de família, tentando agradar. Por dentro, eu estava cada vez mais cansada, cada vez mais insegura, cada vez mais sozinha. Eu acordava já pensando no que eu ia ter que enfrentar naquele dia. Se ia ter algum comentário, alguma piada, alguma situação desconfortável. Eu ficava ensaiando respostas na minha cabeça, mas na hora nunca conseguia falar nada. Eu travava. Depois, quando estava sozinha, ficava me culpando por não ter conseguido me defender. Eu comecei a perder o sono. Eu deitava na cama e ficava pensando em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que eu queria ter dito e não disse. Eu ficava lembrando das conversas com o Rafael, tentando entender onde eu estava errando. Será que eu estava mesmo exagerando? Será que eu era sensível demais? Será que eu estava criando problema onde não tinha? Eu me sentia culpada por não conseguir ser mais forte, por não conseguir levar na esportiva como todo mundo dizia. Eu me sentia fraca, insuficiente. O casamento estava marcado para dali a 8 meses. Eu já tinha vestido escolhido, salão reservado, lista de convidados quase pronta. Toda vez que eu pensava em cancelar tudo, me dava um desespero. Eu pensava nos meus pais que estavam tão animados, nos amigos, na família do Rafael. Eu pensava no dinheiro que a gente já tinha investido, no tempo, nos planos. Eu sentia que se eu desistisse agora ia decepcionar todo mundo. Eu ia ser vista como ingrata, como alguém que não sabe valorizar o que tem. Eu tinha medo de ser julgada, de ser apontada como a culpada pelo fim do relacionamento. Eu também tinha medo de ficar sozinha. Eu e o Rafael estávamos juntos há 4 anos. A gente tinha uma história, tinha lembranças, tinha planos. Eu pensava em tudo o que a gente já tinha vivido, nas viagens, nas conversas, nos momentos bons. Eu pensava: será que eu vou encontrar alguém de novo? Será que eu vou conseguir recomeçar? Eu tinha medo de me arrepender, de tomar uma decisão precipitada. Eu ficava me perguntando se não era melhor tentar mais um pouco, dar mais, uma chance, esperar as coisas melhorarem. Só que, ao mesmo tempo, eu estava exausta. Eu sentia que estava carregando tudo sozinha. Eu era a única preocupada em resolver as coisas, em conversar, em tentar mudar. O Rafael parecia não se importar. Ele dizia que estava tudo bem, que eu era quem estava criando o problema. Ele não fazia esforço nenhum para me entender, para me apoiar, para me defender. Eu sentia que estava lutando sozinha por um relacionamento, que na prática só existia para mim. Eu comecei a me afastar das pessoas. Eu parei de sair com meus amigos, parei de contar as coisas para minha família. Eu não queria ouvir conselhos, não queria ouvir que eu estava errada, que eu precisava ser mais forte. Eu só queria que alguém me entendesse, que alguém dissesse que eu tinha razão de me sentir daquele jeito. Mas ninguém dizia. Só a Júlia. E mesmo assim, às vezes eu achava que ela estava exagerando, que ela não estava vendo o lado do Rafael. Eu comecei a me sentir culpada até por pensar em terminar. Eu pensava: e se eu estiver errada? E se eu estiver jogando fora uma coisa boa por causa de detalhes? Eu lembrava das coisas boas, dos momentos em que o Rafael era carinhoso, em que ele me fazia rir, em que ele dizia que me amava. Eu pensava: ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos. Talvez eu esteja esperando demais. Eu ficava presa nesse ciclo de dúvida, culpa, medo. Teve uma noite que eu não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando em tudo. Levantei, fui para a sala, sentei no sofá e comecei a chorar. Eu me sentia tão sozinha, tão perdida. Eu queria ligar para alguém, mas não sabia para quem. Eu não queria preocupar meus pais, não queria incomodar a Júlia de novo. Eu só queria que alguém me abraçasse e dissesse que ia ficar tudo bem. No dia seguinte,
Eu estava exausta. Fui trabalhar no automático, sem vontade de conversar com ninguém. No almoço, sentei sozinha. Fiquei mexendo no celular, fingindo que estava ocupada. Eu sentia que ninguém ia entender o que eu estava passando. Eu sentia vergonha de admitir que eu, que sempre fui tão independente, tão segura, estava me sentindo tão fraca, tão vulnerável. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Meu coração acelerava. Eu sentia falta de ar. Minhas mãos tremiam. Eu não conseguia me concentrar no trabalho. Não conseguia relaxar em casa. Eu estava sempre tensa, sempre esperando o próximo problema, a próxima discussão, o próximo comentário. Eu comecei a evitar situações que antes eu gostava, como sair para jantar, ir ao cinema, encontrar amigos. Eu só queria ficar em casa, sozinha, no meu canto. O Rafael não percebia nada disso. Ou, se percebia, fingia que não via. Ele continuava com a rotina dele. Saía com os amigos, jogava futebol, assistia TV. Quando eu tentava conversar, ele dizia: "Você está muito estressada, Camila. Precisa relaxar." Eu sentia raiva, mas também sentia culpa. Eu pensava: talvez ele esteja certo. Talvez eu esteja mesmo estressada demais. Teve um dia que eu cheguei em casa e encontrei o Rafael, assistindo TV. Eu sentei do lado dele, tentei puxar assunto, mas ele estava distraído. Eu falei: "Rafael, a gente precisa conversar." Ele respondeu: "De novo, Camila? Você só sabe reclamar. Não dá para ter um dia de paz?" Eu fiquei em silêncio. Eu não queria brigar, não queria ser vista como a chata, a reclamona. Eu levantei e fui pro quarto. Chorei baixinho, para ele não ouvir. Eu comecei a me perguntar se eu estava ficando doida. Eu pensava: será que eu estou inventando problema? Será que eu estou vendo coisa onde não tem? Eu comecei a duvidar de mim mesma, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu sentia que, se todo mundo dizia que eu estava errada, talvez eu estivesse mesmo. Eu também sentia medo. Medo de tomar uma decisão e me arrepender. Medo de ficar sozinha. Medo de nunca mais encontrar alguém. Medo de decepcionar meus pais, meus amigos, todo mundo que acreditava na gente. Medo de ser julgada, de ser vista como ingrata, como alguém que não sabe valorizar o que tem. Eu sentia que qualquer decisão que eu tomasse, eu ia sair perdendo. Eu comecei a pensar em procurar uma terapeuta. Eu sentia que precisava de ajuda, que não estava conseguindo lidar com tudo sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha vergonha. Eu pensava: tem gente passando por coisa muito pior. Eu devia ser grata pelo que eu tenho. Eu me sentia egoísta por reclamar, por não estar satisfeita. Eu também sentia raiva. Raiva do Rafael, por não me ouvir, por não me apoiar, por não me defender. Raiva da família dele, por me tratar como se eu fosse inferior, como se eu nunca fosse suficiente. Raiva de mim mesma, por não conseguir reagir, por não conseguir me impor, por não conseguir sair dessa situação. Eu sentia raiva de todo mundo que dizia que eu estava exagerando, que eu precisava ser mais forte, que eu precisava me adaptar. Eu comecei a pensar em terminar, mas sempre voltava para a estaca zero. Eu pensava: e se eu estiver errada? E se eu me arrepender? Eu ficava presa nesse ciclo de dúvida, culpa, medo, exaustão. Eu sentia que estava carregando o peso do mundo nas costas, sozinha, sem ninguém para dividir. Teve um dia que a Júlia me ligou. Ela percebeu que eu estava mal. Perguntou se eu queria conversar. Eu desabei. Contei tudo. Falei que estava cansada, que não aguentava mais, que não sabia o que fazer. Ela ouviu, me apoiou, disse que eu precisava pensar em mim, que eu não podia continuar me anulando. Eu sabia que ela tinha razão, mas era difícil. Eu sentia que, se eu desistisse agora, ia estar jogando fora tudo o que a gente construiu. Eu comecei a pensar em como seria minha vida sem o Rafael. Eu pensava: será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser feliz de novo? Eu tinha medo do vazio, do desconhecido, do julgamento. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que não dava mais para continuar daquele jeito. Eu estava me perdendo, me anulando, me apagando. Eu comecei a escrever num caderno tudo o que eu sentia. Eu anotava as situações que me machucavam, os comentários, as atitudes. Eu escrevia como eu me sentia, o que eu pensava, o que eu queria dizer. Isso me ajudava a organizar as ideias,
a entender melhor o que estava acontecendo. Eu percebi que quando eu colocava tudo no papel, ficava mais claro que o problema não era só comigo, que eu tinha motivo para me sentir daquele jeito. Eu comecei a pensar em procurar ajuda profissional. Eu sabia que precisava de alguém neutro, que pudesse me ajudar a enxergar as coisas de fora. Eu marquei uma consulta com uma psicóloga. Na primeira sessão, eu chorei do começo ao fim. Eu contei tudo, sem filtro, sem medo de ser julgada. Ela me ouviu, me acolheu, disse que eu não estava sozinha, que meus sentimentos eram válidos. Aquilo me deu um alívio, uma esperança. Eu ainda não sabia o que fazer. Eu ainda tinha medo, dúvida, culpa. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez eu não estivesse tão errada assim. Que talvez eu tivesse direito de querer mais, de querer ser respeitada, de querer ser feliz. Eu ainda não tinha tomado nenhuma decisão, mas eu sabia que não dava mais para continuar carregando tudo sozinha. Eu precisava de ajuda, de apoio, de coragem. Eu precisava me reencontrar, me lembrar de quem eu era antes de tudo isso começar. Eu não sei nem como começar a falar sobre o que está passando na minha cabeça agora. Sério, eu fico aqui sentada, olhando para o teto, tentando entender onde foi que eu me perdi. Eu olho para minha vida, para tudo que eu planejei, e parece que nada faz sentido. Eu olho para o Rafael, para nossa história, e fico me perguntando se tudo isso vale a pena. Eu queria tanto que alguém me dissesse o que fazer, porque eu mesma não consigo mais enxergar o caminho. Esses dias, eu sentei na cama e fiquei olhando para o meu vestido de noiva pendurado no armário. Eu lembro de quando escolhi aquele vestido, de como eu estava feliz, de como eu me sentia bonita, animada, cheia de esperança. Agora, eu olho para ele e sinto um aperto no peito. Eu fico pensando, será que eu vou mesmo usar esse vestido? Será que eu vou conseguir entrar naquela igreja de cabeça erguida, com o coração tranquilo? Eu não sei. Eu não consigo. Mas imaginar esse dia sem sentir medo, sem sentir dúvida. Eu fico me perguntando se eu estou sendo injusta com o Rafael. Será que eu estou exigindo demais? Será que eu estou esperando que ele seja alguém que ele não consegue ser? Eu sei que ninguém é perfeito, que todo mundo tem defeitos, que relacionamento não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem coisas que não deveriam ser tão difíceis. Eu sinto que respeito, apoio, parceria não deveriam ser um peso, não deveriam ser uma luta diária. Eu lembro de todas as vezes que tentei conversar com ele, de todas as vezes que tentei explicar como eu me sentia. Eu lembro do jeito que ele me olhava, como se eu fosse um problema, como se eu estivesse sempre reclamando de tudo. Eu lembro das respostas dele, sempre dizendo que eu era sensível demais, que eu precisava relaxar, que eu estava vendo coisa onde não tinha. Eu fico pensando, será que ele tem razão? Será que eu sou mesmo difícil de lidar? Será que eu sou chata? Dramática e exagerada? Eu olho para minha família, para os meus amigos e vejo que todo mundo espera que eu seja feliz, que eu realize esse sonho, que eu construa uma família. Eu sinto o peso dessa expectativa, sinto medo de decepcionar todo mundo. Eu fico pensando no que vão dizer se eu desistir agora, se eu cancelar tudo. Eu imagino as perguntas, os olhares, os comentários. Eu tenho medo de ser julgada, de ser vista como ingrata, como alguém que não sabe valorizar o que tem. Eu também tenho medo de ficar sozinha. Eu não vou mentir. Esse medo me paralisa. Eu penso, e se eu terminar com o Rafael e nunca mais encontrar alguém? E se eu me arrepender? E se eu ficar sozinha para sempre? Eu sei que parece exagero, mas é isso que passa pela minha cabeça. Eu vejo tanta gente dizendo que é difícil encontrar alguém legal, que é difícil construir uma relação. Eu fico pensando se eu não estou jogando fora uma chance de ser feliz, mesmo com todos os problemas. Mas aí eu lembro de como eu me sinto hoje. Eu lembro do cansaço, da tristeza, da ansiedade. Eu lembro de todas as vezes que eu chorei sozinha, de todas as vezes que eu me senti pequena, invisível, desvalorizada. Eu lembro de como eu fui me apagando aos poucos, de como eu fui deixando de ser eu mesma para tentar agradar, para tentar evitar conflito, para tentar ser aceita. Eu olho para mim e quase não me reconheço mais. Eu fico pensando, será que é normal se sentir assim num relacionamento? Será que todo mundo passa por isso e só não fala? Será que eu estou sendo mimada, fraca, egoísta?
Eu queria tanto ouvir de alguém que já passou por isso que sabe como é. Eu queria saber se é normal duvidar tanto de si mesma. Se é normal sentir esse medo, essa culpa, essa exaustão. Eu também fico pensando no futuro. Eu me pergunto: se eu casar com o Rafael, as coisas vão melhorar? Ou vai ser sempre assim? Eu tenho medo de que tudo piore, de que eu me arrependa, de que eu fique presa numa vida que não me faz feliz. Eu tenho medo de acordar daqui a alguns anos e perceber que perdi tempo, que perdi minha essência, que perdi minha alegria. Mas eu também tenho medo de desistir agora e me arrepender depois, de sentir falta dele, de sentir falta da nossa história. Eu fico lembrando das conversas com a Júlia, de como ela sempre me apoiou, de como ela sempre disse que eu mereço mais, que eu mereço ser feliz, que eu mereço ser respeitada. Eu queria acreditar nisso, de verdade. Eu queria ter essa certeza, essa força. Mas na prática, é tudo muito mais difícil. Eu fico presa nesse ciclo de dúvida, de medo, de culpa. Eu não sei mais o que é certo, o que é exagero, o que é normal. Eu queria perguntar pra vocês, de verdade, vocês acham que eu estou exagerando? Vocês acham que eu devia tentar mais um pouco? Insistir? Esperar as coisas melhorarem? Ou vocês acham que já passou do limite, que eu devia pensar em mim, que eu devia ter coragem de terminar? Eu queria saber se alguém já passou por algo parecido. Se alguém já sentiu esse medo, essa dúvida, essa solidão dentro de um relacionamento. Eu fico pensando em tudo o que eu já tentei. Eu tentei conversar, tentei explicar, tentei mudar, tentei me adaptar. Eu tentei ser mais forte, tentei levar na esportiva, tentei não ligar, mas nada mudou. O Rafael continua o mesmo, a família dele continua a mesma, e eu continuo me sentindo sozinha. Eu fico pensando: será que eu estou esperando uma mudança que nunca vai acontecer? Será que eu estou me enganando, achando que as coisas vão melhorar com o tempo? Eu também fico pensando no que eu quero para minha vida. Eu quero ser feliz. Quero ter paz. Quero me sentir amada, respeitada, valorizada. Eu quero poder ser eu mesma, sem medo, sem culpa, sem precisar me esconder. Eu quero ter alguém do meu lado que me apoie, que me defenda, que me faça sentir segura. Eu fico pensando se o Rafael é essa pessoa, ou se eu só estou tentando encaixar ele num papel que não é dele. Eu sei que muita gente vai dizer que relacionamento é assim mesmo, que a gente precisa ceder, que a gente precisa ter paciência. Eu entendo isso de verdade. Mas eu fico pensando: até que ponto vale a pena ceder? Até que ponto vale a pena insistir? Eu não quero ser egoísta, não quero ser intransigente, mas também não quero me anular, não quero me perder. Eu queria tanto ouvir outras opiniões, ouvir histórias de quem já passou por isso, de quem já teve que tomar uma decisão difícil. Eu queria saber como vocês lidaram com o medo, com a culpa, com a dúvida. Eu queria saber se vocês se arrependeram, se vocês se sentiram aliviados, se vocês conseguiram ser felizes de novo. Eu fico aqui, olhando para o meu vestido de noiva, olhando para minha vida, e não sei o que fazer. Eu queria ter uma resposta, queria ter uma certeza, mas tudo o que eu tenho agora é esse nó na garganta, esse aperto no peito, essa vontade de chorar. Eu queria tanto que alguém me dissesse: vai ficar tudo bem, você vai conseguir. Mas eu não sei se vai. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu queria perguntar para vocês, de verdade, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu estou exagerando? Vocês acham que eu devia insistir, tentar mais um pouco, esperar as coisas melhorarem? Ou vocês acham que já passou do limite? Que eu devia pensar em mim? Que eu devia ter coragem de terminar? Eu queria ouvir outras opiniões. Queria saber se eu não estou sozinha, se tem mais alguém que entende o que eu estou sentindo. Eu fico pensando em tudo o que eu já vivi, em tudo o que eu já aguentei, em tudo o que eu já tentei. Eu fico pensando se vale a pena continuar, se vale a pena insistir, se vale a pena esperar. Eu não sei. Eu só sei que eu estou cansada, que eu estou triste, que eu estou perdida. Eu só sei que eu queria ser feliz, de verdade, sem medo, sem culpa, sem dúvida. Então, por favor, me ajudem. Me digam o que vocês acham. Me contem suas histórias. Me digam se eu estou exagerando, se eu estou certa, se eu estou errada. Me digam se vale a pena insistir, se vale a pena esperar, se vale a pena tentar mais uma vez. Ou se é melhor pensar em mim, ter coragem e seguir em frente.
Eu realmente preciso ouvir outras pessoas, porque eu não consigo mais confiar só nos meus sentimentos. Eu preciso de ajuda, de conselhos, de apoio. Eu preciso saber que eu não estou sozinha. Eu fico aqui, esperando uma resposta, esperando um sinal, esperando alguma coisa que me ajude a decidir. Porque, sinceramente, eu não sei mais o que fazer. Eu só sei que eu não aguento mais fingir que está tudo bem, quando na verdade eu estou desmoronando por dentro.